Então agora nos reencontramos nesse cenário caótico e completamente imprevisível, como tudo na vida, não é mesmo? E aí eu acho interessante essa dúvida que fica no ar, porque assim, quando que algum dia a gente soube o que ia acontecer? Tanto não sabíamos que não soubemos, né? A não ser, é claro, que você seja uma pessoa que canaliza informações privilegiadas de alguma forma holística, mas assim, não sendo esse o caso, o máximo que a gente tem é uma desconfiança do que vai acontecer. Antes do Covid, se tinha alguma coisa que a gente sabia, era que as coisas iam seguir como sempre foram. E não era nem que a gente sabia, a gente só desconfiava. E mesmo que a gente não concordasse em como as coisas eram, a gente meio que contava com isso, de que elas iam permanecer como sempre foram. E aí agora, o que a gente desconfia é que as coisas não vão ser mais como elas sempre foram. Ou vão também, entendeu? Não sei, porque como diz minha amiga Jéssica, se tem uma coisa que aconteceu, foi nada do que eu achei que aconteceria. Mas o ponto aqui que eu queria falar sobre as nossas impressões sobre o futuro e tudo mais, é que assim, não importa. Eu sei que é preciso algum tanto de planejamento, mínimo que seja, pra gente conseguir acalmar a mente, porque desde sempre a gente aprendeu a viver assim, com planejamento e metas. E aí esse é o único jeito que a gente sabe fazer as coisas. A gente, eu digo a maioria, né, das pessoas no planeta que estão dentro de um sistema capitalista. Só que tem uma questão que é, planejamento pressupõe previsão, né? Tipo, ter alguma ideia do que vai acontecer. E aí como que você vai fazer alguma previsão quando o mundo que você conhecia virou de cabeça pra baixo? Aí como que você vai prever alguma coisa? Não tem condições, entendeu? Portanto, já que não tem como prever o que vai acontecer, eu acho que a melhor ideia agora é tentar diminuir o foco no depois da quarentena e aumentar o foco no durante a quarentena. Não estou falando de ignorar completamente o futuro e viver uma vida totalmente carpe diem, poder do agora, vivo o presente. Eu sei que esse papo às vezes irrita algumas pessoas, até, principalmente se você não tá vivendo um cenário muito ideal nesse momento em que todos os cenários não são muito ideais, né? É difícil ficar nessa de viver o presente quando a sua quarentena vem acompanhada de só coisas que te deixam mal, tipo convivências difíceis em casa, ou se não uma solidão completa, ou até ter que seguir trabalhando, né, que muita gente tá tendo que seguir trabalhando e pegando ônibus lotado e não saber se você vai se contaminar e voltar pra casa, e seu pai é mais velho e grupo de risco, e aí você não sabe se o sistema de saúde vai suportar a sua demanda, provavelmente não, mas tomara que sim. E aí é difícil, né, você ficar de boa quando tá tudo fazendo você não ficar de boa. Mas aí é isso. Independente do cenário que você tá, talvez não nos reste outra opção senão focar no que pode ser bom agora na sua vida, sabe? Eu não tô falando que isso é uma coisa super simples de se fazer, ainda mais quando o mundo tá nesse estado, mas assim, que seria revolucionário, seria. Imagina, se mesmo nesse cenário muito doido de não saber o dia de amanhã, não saber se a curva vai aumentar ou se vai diminuir, quando, mesmo assim, a gente pudesse escolher ficar bem, focar em achar aquelas coisas, aquelas micro coisas que só você sabe quais são, que ai, sabe? Não do tipo, ai, foi muito bom quando eu fiz uma viagem pra... Mas aquela coisa do tipo, por exemplo, outro dia eu passei algumas horas peneirando semente de gergelim aquecida pelo sol. Foi bom aquilo, eu vou te falar um negócio. É dessas minúsculas que eu tô falando, essas micro coisinhas que são fáceis de acessar e que é diferente pra mim e pra você, entendeu? As coisas que são as minhas coisas gostosinhas e as suas coisas gostosinhas. Você sabe quais são as suas coisas gostosinhas? Eu espero que você saiba. De repente, se você não sabe, é uma boa hora pra descobrir. Já recomendo enfiar a mão dentro de qualquer saco de grão. Até porque tem uma outra coisa acontecendo no mundo nesse momento, que eu não sei nem se pode falar isso em voz alta, porque... Mas assim, tem pessoas que estão amando a quarentena num contexto particular da vida pessoal, dentro da sua experiência, dentro da sua casa. Tô falando de tipo, tô aqui trancada dentro de casa, achei que ia enlouquecer, de repente descobri que minha vida melhorou muito. E aí essas pessoas que estão se sentindo bem na quarentena e que estão felizes e que sentiram uma melhora na vida na quarentena, estão se sentindo culpadíssimas
por isso, de estar bem no momento em que o mundo tá mal. E aí fica tipo, não, eu tenho que ficar mal junto com o mundo, porque o mundo tá mal, não vou ficar bem enquanto o mundo tá mal. Várias pessoas me confidenciaram nessa quarentena, assim, bem baixinho, mesmo no telefone, sozinhas em casa, mas bem baixinho, falando assim, cara, a verdade é que eu tô feliz aqui, tá sendo bom pra mim isso, tá tudo dando certo, as coisas que estavam enroladas estão se desenrolando, eu descobri que dá pra trabalhar de casa numa boa, e aí meus horários são muito melhores e mais fáceis de organizar, e eu tô fazendo minha própria comida todos os dias, eu tô me alimentando muito melhor e fazendo exercícios, e eu tô numa super jornada de autoconhecimento e tá sendo incrível, eu tô me relacionando muito melhor com a minha família, com os meus amigos, e a gente, sabe, esses papos, e aí, só que ao mesmo tempo, as pessoas falam isso, mas que ninguém me ouça falar essa obscenidade de estar sentindo prazer no momento em que a maioria das pessoas do mundo estão sentindo o contrário disso. E aí eu queria passar uma mensagem só nesse vídeo, apesar de eu já ter falado um monte de coisa, eu queria passar uma mensagem que é: mano, se você tá bem, se esbalda nesse bem. Pega essa culpa de estar bem no momento em que muitas pessoas estão mal e porque assim, se você é uma das pessoas que tá passando por maus bocados nessa quarentena, do fundo do meu coração, o que eu puder reunir de força pra te enviar nesse momento, saiba que eu estou fazendo, porque pessoas das mais importantes na minha vida estiveram com o pezinho lá e cá, e eu sei o quanto isso pode ser enlouquecedor. Então, assim, toda força aí nesse momento. Mas se você é uma das pessoas que não tá mal, e as pessoas todas que são muito queridas pra você tão bem, porque assim, tem uma regra universal que você já deve ter percebido por experiência própria, porque é uma regra universal, que é o seguinte: nós somos contagiantes. Por pior que seja essa palavra nesse momento. E a gente, e quando eu digo a gente, eu quero dizer o planeta Terra, precisa ser contagiado pela sua boa vibe nesse momento. Então, assim, você nos deve isso. Se a quarentena tá sendo um momento bom pra você e pras pessoas que você ama, fique bem à vontade. Transborde esse ficar bem. Assim, livremente. Não retenha nada. Não retenha, nem por um segundo associe sua culpa. Por favorzinho, deixa transbordar, sabe, assim, escorrer e inundar a sua rua, porque a sua vibe, vamos usar vibe, essa palavra, mas quando a sua vibe encontra uma outra pessoa, ela domina essa outra pessoa. Criança é bom pra ver isso, criança e bicho, eles, não sei, alguma coisa acontece ali que o canal de perceber vibes e se contaminar com as vibes, né, das pessoas, de criança e de animal, é uma coisa límpida, cristalina, como as águas dos canais de Veneza na quarentena. Você chega irritado do lado de uma criança, imediatamente ela pega. Você chega com calma do lado de uma criança, imediatamente ela pega. Cachorro, você pode até falar, hahaha, cachorro, mas você tá aqui, ó, o cachorro já fica assim. Eles sentem o que eu posso fazer. E não só eles, né? Mesmo se você não for uma criança ou um cachorro, você já deve ter reparado que isso acontece, né? Porque quando você tá no escritório, sei lá, e aí chega uma pessoa virada, todo mundo vai ficando meio virado também, sabe? Ou quando chega alguém muito animado e aí todo mundo vai ficando muito animado também. A gente contagia uns aos outros com a nossa vibe. Isso é certo. Baixo astral e alto astral é um negócio que alastra. Não tem jeito. Eu tenho uma história, inclusive, uma história boba, mas vou contar. Uma vez eu e minha mãe estávamos indo pra 5ª loja de videogame comprar um joguinho pro meu irmão de Natal, sabe assim? Natal, comprar um joguinho de presente pro meu irmão. E aí nunca achava o tal do joguinho. Aí chegamos numa loja que tinha uma vendedora excelente. Ela era ótima. Sabe aquela pessoa que é ótima? A gente chegou já contagiadas pela vendedora. Ela, sabe assim, aquela pessoa que... Aí a gente... 5ª loja de videogame sem encontrar o tal do joguinho. E aí a gente chegou e falou, assim, meio sofrendo, mas meio rindo, porque ela era ótima, sabe? Por favor, não diz pra gente que você não tem esse joguinho aqui, com esse nome aqui, que eu já não lembro mais qual era. E aí ela, em silêncio, com uma carinha assim, sabe? Pegou um papelzinho que tinha na bancada e escreveu, não tem esse jogo aqui. E passou pra gente o papelzinho. E aí a gente pegou o papelzinho e leu. Uma imagem maravilhosa, contagiante. Se for pra contagiar as pessoas ao seu redor com alguma vibe nesse momento crucial que a gente tá passando no planeta Terra,
Por favor, que seja uma boa vibe. Se você tá com ela aí disponível, espalha. Quem tá mal precisa sentir isso chegando no ar, sabe? Fora isso, nada a acrescentar, a não ser, por favor, você tem o privilégio gigantesco de poder ficar em casa. Fica em casa. Pra que desperdiçar, né?